A chuva caía pesada sobre Roma naquela noite de outubro, transformando as antigas pedras do Vaticano em espelhos negros que refletiam a luz fraca dos lampiões. O padre Alessandro Moretti corria pelos corredores desertos da Biblioteca Apostólica, sua batina encharcada, colando no corpo magro, o coração martelando contra as costelas como um prisioneiro desesperado tentando escapar. Em suas mãos trêmulas, um manuscrito que não deveria existir. 3 horas antes, Alessandro estava cumprindo sua rotina monótona de catalogação nos arquivos secretos, aqueles aos quais apenas uma dúzia de pessoas no mundo tinha acesso. 23 anos dedicados ao Vaticano, 17 deles trabalhando nas sombras da história mais oculta da Igreja, e ele nunca havia encontrado nada que abalasse sua fé até aquela noite. O documento estava escondido dentro de um tomo sobre concílios do século XIV, deliberadamente mal classificado, como se alguém tivesse querido enterrá-lo sem destruí-lo completamente. O papel estava amarelado pelo tempo, mas as palavras em latim arcaico permaneciam nítidas, escritas com uma caligrafia elegante que Alessandro reconheceu imediatamente, a do cardeal Benedetto Citani, que viria a se tornar o Papa Bonifácio VIII. Mas não era a autoria que fazia suas mãos tremerem, era o conteúdo. In nomen Patris, et Filii, et Spiritas Sancti, confesso, hic pectum maximum. A confissão começava assim, e o que vinha depois desafiava tudo o que Alessandro acreditava sobre a fundação da própria Igreja. O manuscrito falava de um pacto, um acordo selado em 1294, que teria alterado fundamentalmente a natureza da sucessão apostólica. Mais do que isso, mencionava um objeto, uma relíquia que garantiria poder temporal ilimitado a quem a possuísse, a chave de Pedro, não a simbólica, representada no brasão papal, mas uma chave física, forjada, segundo o texto, com o próprio metal das correntes que prenderam São Pedro antes de seu martírio. Alessandro fotografou cada página com mãos trêmulas, o flash de seu celular, iluminando brevemente os segredos milenares. Estava terminando quando ouviu os passos. Passos firmes, militares, ecoando pelo corredor de mármore. A guarda suíça não patrulhava aquela seção após as 9 da noite. Ninguém deveria estar ali, exceto que alguém sabia que ele estava. Guardou o manuscrito de volta em seu lugar, escondeu o celular na batina e tentou sair calmamente. Mas a porta do arquivo estava trancada. Do lado de dentro, ele estava preso em uma sala sem janelas, no coração do complexo mais protegido do mundo, com informações que poderiam destruir a Igreja Católica. Foi então que notou a segunda porta, pequena, quase invisível na penumbra, camuflada no painel de madeira escura da parede. Em 23 anos, nunca a havia visto, ou talvez nunca tivesse procurado. Os passos se aproximavam, vozes baixas em alemão, depois em italiano. Tem certeza que ele está aqui? O sistema registrou o acesso dele há 40 minutos. Não saiu. Alessandro empurrou a porta secreta. Ela cedeu com um suspiro de ar antigo, revelando uma escadaria em espiral que descia para a escuridão absoluta. Não havia escolha. Entrou e fechou a porta atrás de si, justamente quando ouvia a porta principal sendo arrombada. A escada parecia não ter fim. Alessandro desceu no escuro, uma mão na parede úmida, contando os degraus. 100, 200, 300. Impossível. Estaria já abaixo do nível do Tibre. A água infiltrava-se pelas paredes de pedra antiga, anterior, talvez até mesmo a Basílica de Constantino. Quando finalmente alcançou o fundo, suas mãos encontraram uma porta de metal. Não havia fechadura visível, mas seus dedos sentiram entalhes na superfície.
Símbolos. Pegou o celular e acendeu a lanterna. O que viu congelou seu sangue. Não eram símbolos cristãos. Eram mais antigos. Muito mais antigos. Reconheceu o olho de Horus, o disco alado persa. Símbolos herméticos que a igreja havia condenado como pagãos. E no centro, perfeitamente preservado, no metal oxidado, um símbolo que ele só havia visto uma vez. Em um manuscrito proibido sobre sociedades secretas, o hexagrama entrelaçado com a cruz, marca dos Illuminati. A porta se abriu sozinha quando ele tocou o símbolo central. Do outro lado, tochas acendiam-se automaticamente em sequência, um sistema engenhoso de mecânica antiga, reagindo à presença humana. A luz revelou um corredor que se estendia por dezenas de metros, as paredes cobertas de afrescos. Mas estes não retratavam cenas bíblicas. Mostravam reuniões secretas, homens encapuzados em círculos, rituais que pareciam misturar elementos cristãos com práticas ocultistas. E, em cada afresco, no canto inferior direito, estava a assinatura: Leonardo da Vinci. Alessandro caminhou em transe pelo corredor, sua mente de estudioso lutando para processar o impossível. Leonardo havia trabalhado para o Vaticano, sim, mas estes afrescos eram de uma fase desconhecida de sua obra, e o tema era herético demais para ter sido encomendado oficialmente. O corredor terminava em uma câmara circular. No centro, um altar de pedra negra, e sobre ele, dentro de uma caixa de vidro que parecia surpreendentemente moderna, estava a chave. Era pequena, do tamanho de uma mão, feita de um metal escuro que não era ferro nem bronze. A luz das tochas refletia-se estranhamente em sua superfície, como se ela absorvesse a luminosidade em vez de refleti-la. O cabo era trabalhado em forma de cruz, mas a parte da lâmina tinha uma forma impossível, com ângulos que pareciam mudar quando ele piscava. Alessandro aproximou-se lentamente. Ao redor da caixa, havia inscrições em pelo menos 10 línguas diferentes: latim, grego, aramaico, hebraico e outras que ele não reconhecia. Mas todas diziam a mesma coisa, que ele conseguiu traduzir do latim mais próximo. Aqui jaz o segredo de Pedro: não sua fé, mas seu medo; não sua devoção, mas sua dúvida; a verdade que ele escondeu; a mentira sobre a qual construímos, que seja aberta apenas quando o mundo estiver pronto para saber que Deus nunca nos escolheu. Nós o escolhemos. As mãos de Alessandro tremiam tanto que ele teve que apoiá-las no altar. Aquilo era blasfêmia, heresia da mais pura forma, e estava escondido sob o Vaticano, protegido, preservado, como se fosse verdadeiro. Um som de passos ecoou pelo corredor. Haviam encontrado a passagem. Alessandro olhou ao redor desesperado. Não havia outra saída. Estava encurralado com o maior segredo da cristandade, em uma câmara que não deveria existir, guardando uma relíquia que contradizia tudo o que ele havia pregado durante toda a sua vida. Sua mão moveu-se por vontade própria, alcançando a caixa de vidro. Esperava algum mecanismo de proteção, um alarme, mas a tampa abriu-se facilmente sob seu toque, como se estivesse esperando por ele. No momento em que seus dedos tocaram a chave, o mundo explodiu em luz branca. Visões inundaram sua mente. Viu Pedro, não o santo glorioso dos vitrais, mas um homem atormentado, escrevendo à luz de velas, lágrimas caindo sobre o pergaminho. Viu o verdadeiro motivo de sua crucificação de cabeça para baixo. Não humildade, mas punição por uma traição que a história havia apagado. Viu os primeiros papas reunidos em segredo, não para preservar a fé, mas para construir uma mentira tão grandiosa que se tornaria indistinguível da verdade. Viu o próprio Cristo,
mas não como os evangelhos o descreviam, e então viu que a igreja havia realmente escondido por 2000 anos. Quando Alessandro voltou a si, estava no chão da câmara, a chave apertada contra seu peito, 3 homens de preto apontando armas para sua cabeça. Mas não eram da guarda suíça, não tinham insígnias, identificação, eram espectros, assassinos que não existiam oficialmente. Padre Moretti, disse o líder, sua voz grotescamente calma. O senhor encontrou algo que não deveria. E agora precisa fazer uma escolha. Foi quando Alessandro percebeu que conhecia aquele rosto. Era Cardeal Torini, secretário de Estado do Vaticano, segundo homem mais poderoso da igreja. Um homem que ele havia visto celebrar missa, pregar sobre verdade e redenção. Existe uma razão, continuou Torini, pela qual alguns segredos permanecem enterrados. Não para proteger a igreja, para proteger o mundo. O que você viu esta noite. Se isso se tornasse público, 200 anos de iluminismo desmoronaria. 3 bilhões de pessoas perderiam a base de sua moralidade. Guerras seriam travadas. Civilizações entrariam em colapso. Então é verdade, sussurrou Alessandro. Tudo isso é verdade. A verdade, disse Torini, é o luxo dos que não têm poder. Nós temos a responsabilidade de escolher quais verdades servem à humanidade. E esta não serve. Alessandro olhou para a chave em suas mãos. Podia sentir seu peso, muito maior do que deveria ser possível para seu tamanho. E podia sentir algo mais, um pulso, como se estivesse viva, como se estivesse esperando. Você tem 2 escolhas, padre, disse Torini. Pode nos devolver a chave, fazer um voto de silêncio absoluto e viver o resto de seus dias em um mosteiro remoto, onde nunca mais verá outra alma. Ou ele não precisou completar. O estava implícito nas armas apontadas para Alessandro. Mosteiro remoto, onde nunca mais verá outra alma. Ou ele não precisou completar. O estava implícito nas armas apontadas para Alessandro. Mas havia uma terceira opção, que Torini não havia considerado. Alessandro correu.